Shalom Ubrachá. Hoje é um dia muito importante para nós. Finalmente recebemos da gráfica os nossos livros, nosso primeiro livro, Vivendo com a Parashá, volume 1. Estamos aqui, nossa equipe, nossa diretora, Rivka Chaya, seu marido, Shalom, Hillel, o nosso responsável pelo nosso aplicativo, Jorginho Jonathan, responsável pelo nosso aplicativo. Estamos tecnologicamente corretos e recebemos o nosso livro. Em primeiro lugar, vou guardar para minha querida esposa Bracha Haika, já vai ficar aqui de lado. Esse segundo para minha filha Rivka Elka, toda noite ela coloca minha aula para dormir. Aí o papai falando, ela assiste uma aula inteira de meia hora do nosso canal aberto do YouTube, ela dorme assim. Então, e ela já está sabendo ler em português, agora ela vai ter o livro para ler antes de dormir. Nosso livro, ele mostra para vocês o lado oculto da Torá em uma linguagem bem simples. Qualquer pessoa consegue entender, são segredos mais profundos da Torá, na linguagem mais simples, mais didática, qualquer um consegue entender. E vamos começar então. O que é Parashá? A Parashá não... é assim, nós sabemos que Moshe Rabbeinu foi o maior de todos os profetas. Ele recebeu de Hashem a Torá. A palavra Torá é um nome muito genérico, porque o que foi dado no Monte Sinai foi a revelação do lado oculto da Torá. Está escrito que lá o povo de Israel faleceu 2 vezes. Na hora que Hashem falou primeiro, Deus falou o primeiro mandamento, as almas saíram do corpo. Aí Hashem teve que ressuscitar eles. Falou o segundo mandamento, as almas saíram do corpo e morreram pela segunda vez. E tem um segredo por trás disso, que é... mas vai ser uma aula específica só sobre isso. E Hashem ressuscitou eles uma segunda vez. Então, daqui a gente conclui que a entrega da Torá não foi uma aula sobre 10 mandamentos. Porque para a pessoa participar de uma aula e ele morre no começo da aula, morre no meio da aula, tem que ser ressuscitado 2 vezes, ele não vai se lembrar do que ele estudou. Mas uma visão, a pessoa se lembra. Então, na entrega da Torá, foi revelado para eles, está escrito que o povo viu as vozes. Foi revelado para eles, a pessoa mais simples do povo de Israel, está escrito uma chifra, a pessoa que ajuda a limpar a casa, que era considerada naquela época a pessoa mais simples. Ela viu, teve uma visão maior do que a profecia do profeta Heskel, que a profecia dele é chamada de a carruagem divina, a Maseh Merkavah. E por causa disso, nós sabemos que o dia da entrega da Torá, ele foi o dia da entrega do lado oculto da Torá. Quer dizer, o povo viu as vozes, viu o que estava por trás disso. No dia 17, isso foi no dia 6 de Sivan. No dia 17 de Sivan, Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai com os 2 cubos de pedra que tinham lá os 10 mandamentos. E a história continua, tipo, o povo tinha feito o bezerro de ouro, as letras que o próprio Deus tinha feito nessas pedras, as letras saíram das pedras, e essas letras davam vida para as pedras, para esses 2 cubos de pedra. Então eles não tinham peso. E na hora que as letras saíram, eles ficaram num peso de toneladas, aí caíram das mãos de Moshe e se quebraram. E depois Moshe Rabbeinu sobe novamente, desce novamente com 2 cubos novos, que aí ele próprio lapidou lá em cima do Monte Sinai, de acordo com a instrução divina. E durante 40 anos que o nosso povo estava no deserto, nós vemos que Deus vai falando para Moshe, fala para o povo de Israel um novo mandamento. Até que se completam 613 mandamentos, Moshe Rabbeinu, ele escreve, no dia do falecimento dele, foi um milagre muito grande, ele escreveu o Sefer Torah, o livro, o pergaminho,
As pessoas chamam isso de rolo, mas rolo é... Eu não posso entrar numa loja de livros e falar, me dá um rolo. Rolo é muito rolo de papel higiênico, não é adequado falar rolo da Torá. Rolo, a pessoa se complica nos negócios, chama isso de rolo, né? Você vai comprar papel higiênico, você pede um rolo, agora você fala que é um rolo da Torá. Não, a Torá não dá para traduzir dessa maneira, mas é um pergaminho. Sempre a Torá, se puder pegar lá só como exemplo, a gente tem um aqui. Tá do outro lado. É um pergaminho. Nós temos uma imitação. Daqui a pouco, se Deus quiser, vamos ter um original. Agora já vai chegar pra gente um parochet do 770, parochet do Crown Heights, que é a cortina do armário da Torá. E lá estamos preparando o espaço para o Sefer Torá. E naquele espaço, por enquanto, temos... Pode trazer com tudo... Temos um Sefer Torá de brinquedo que eu trouxe do Congresso Rabínico Internacional. Trouxe para minha filha quando ela era menor. E esse Sefer Torá, o original é de pergaminho. Esse é de papel porque é um brinquedo para crianças. Mas no original, isso aqui é um pergaminho. Então não tem como chamar isso de rolo. Mas se você vai ver nas traduções normais, eles falam o rolo da Torá. A Torá não é rolo, muito pelo contrário, a Torá tira a gente do rolo. Então, a Torá dá a vida, dá muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaica de toda a família, tira a gente de todos os rolos. Então, pergaminho da Torá, Moshe Rabbeinu, ele escreveu o Sefer Torá, a palavra Sefer traduzida como livro da Torá, que era um livro inteiro. Não tinha, ele era um pergaminho, quer dizer, não tinha diferença de uma página, não tinha páginas separadas. E esse pergaminho, esse Sefer Torá, ele tem uma divisão interna, que é o espaço, quando termina uma parashá, quando começa outra, tem um espaço maior do que quando termina um parágrafo e começa outro. Então, de acordo com esses espaços, o pergaminho da Torá, ele é dividido em 5 livros, que o tamanho do espaço vai determinar que terminou um livro e começa um segundo livro. Por isso que a Torá é chamada de Chumash. Chumash, palavra Chamesh em hebraico é 5, Chumash então quer dizer 5, e por isso que esse nosso primeiro livro, ele é volume 1. Volume 1 de 5. Porque são 5 livros da Torá, cada livro ele é dividido em parashiot. Quando termina uma parashá, tem uma distância maior entre uma parashá e a outra. A gente sabe que terminou aqui uma parashá, começa a outra logo após. Quando termina um versículo, a distância é menor. Então, o primeiro livro, que é o Bereshit, ele começa com a parashá Bereshit, depois Noach, depois Lech Lechá, Vairach, Hayasará, Toldot, Vayetze, Vaishlech, Vaishev, Miketz, Vaigash, Vaichi. Então, quantas porções tem? Do Bereshit ele tem 12. 12. Então, esse livro tem 12 porções. 12, ele é dividido em 12 partes, cada parte é chamada de parashá. Parashá, traduzido como porção, é a parashá. Quer dizer, o livro de Bereshit é dividido em 12 partes, e essas partes são determinadas pela distância no pergaminho da Torá, pela distância entre uma palavra e outra. Você sabe que aqui terminou uma parashá, terminou uma parte, começa outra. A parashá traduzida como porção não é fim de mundo. Não é fim de mundo. Pode falar porção semanal, não é fim de mundo. Não é como rolo, né? Rolo já é... Mas vamos chamar de parashá, porque imagina, nós usamos uma kippah. Então todo mundo sabe que isso é uma kippah. Agora, se você vai traduzir isso, na tradução está a solidão. Aí se você chega numa loja, você está na América, no lugar que tem a comunidade judaica, né? Aí você fala, você quer comprar uma kippah. Então você, para comprar a kippah, você digita no internet, você digita no Amazon a palavra kippah. Se você digitar solidão, não vai aparecer a kippah.
Se você digitar no Google a palavra kippah, que você quer comprar uma kippah por um site, vai aparecer kippah. Então, não tem necessidade. Quando você vai no restaurante comer o sushi, você fala sushi, é uma palavra em japonês, mas todo mundo entende. Então, o restaurante kasher, judaico, eles não traduzem o sushi para hebraico nem para português. Eles falam, isso aqui é um sushi, um sashimi, ou como chama lá, arigatô, Aí, então, sim, até para uma coisa tão simples, culinária japonesa, ninguém traduz nada. A gente tem que traduzir as nossas coisas. Sim. Pode falar o nome original. E por isso que a gente usou o nome original, que é a palavra Parashá. Parashá é... E esse Vivendo com a Parashá é do senhor, né? O senhor que... Então, eu escrevi esse livro, estou escrevendo ele desde 2017. Mandei cada semana, no nosso newsletter da nossa instituição, mandei para 1.200 pessoas, cada semana desde 2017. Eu ficava até o meio da noite, isso minha mulher é testemunha disso, eu ficava até 2, 3 da manhã. Quem recebia Parashá, recebia pelo menos às 2 da manhã, não antes das 2 da manhã. Que eu ficava até às 2, 3 da manhã, pegando as fontes do Zohar, do Arizal, que é o lado oculto da Torá. Pegava também, às vezes, precisava de um midrash para encaixar com o Zohar, para explicar melhor o Zohar. Às vezes precisava de uma parte revelada da Torá para explicar a parte oculta da Torá. Mas o nosso foco é o lado oculto da Torá. Eu ia pegando as matérias diretamente do Zohar em aramaico, diretamente do Arizal em hebraico, sem traduções, sem intermediários, mas com os mefarshim, né, com o Ramak, com vários mefarshim do Zohar. Mefarshim são esses grandes sábios que explicaram o Zohar durante as gerações. O Zohar, ele é uma Mishnah. Ele vem numa linguagem bem metafórica. O Rabbi Shimon Bar Yochai teve interesse em escrever o Zohar numa linguagem metafórica, porque os romanos pegaram o Chumash, pegaram o nosso Sefer Torah e transformaram ele na idolatria deles. A mitologia virou cristianismo, pegaram o livro da Torá como base da mitologia, base da idolatria. O Rabbi Shimon Bar Yochai ficou com muito medo que os romanos pegassem o lado oculto da Torá e também colocassem isso na idolatria deles. Então ele escreveu o Zohar numa linguagem metafórica que ninguém conseguia entender muito, para que eles eram muito perfeccionistas, tipo, o que estava branco no preto eles pegavam, o que já tinha que se esforçar para entender, eles não se esforçavam. Então o Zohar chegou a nós em uma linguagem muito metafórica. Aí os mefarshim do Zohar, o Rav Moshe Cordovero, que era o Ramak conhecido cabalista, o Arizal, eles explicam, o Arizal, que foi aluno também do Rav Moshe Cordovero, do Rehagav, né? Eles explicam o Zohar. O Arizal, ele pega o Zohar que é uma Mishnah e ele transforma o Zohar num Shulchan Aruch, numa mesa posta, cada coisa no devido lugar. Então eu pegava dos dois, do Zohar e do Arizal, desde 2017, mandava para Shá. Quando tinha alguma coisa que eu não expliquei da maneira correta, já tinham 30 rabinos me escrevendo de volta, falando, olha, você usou tal palavra em português, essa palavra significa outra coisa. E eu saí do Brasil com 18 anos, meus pais eram imigrantes, mas eu sou primeira geração no Brasil, nasci aqui, mas assim, estava na escola até 18 anos. Eu não fui para a universidade, com 18 anos fui direto para a Yeshiva de Kfar Chabad. Então, estive 7 anos na Yeshiva, depois fui professor durante 18 anos, então o meu português não é dos melhores. Então, às vezes saiu uma palavra em português assim que dava para entender, o conteúdo estava certo, mas a palavra estava meio assim... fora de contexto. Fora de contexto. Então eles me escreviam, me falavam, olha, o mas conteúdo... isso é bom, né? Sinal de que o seu livro está sendo esperado não só pelo público em geral, mas Sim, pelos rabinos também. Exatamente. E às vezes eu me espantava, falava, nunca imaginei que essa pessoa estava lendo meu livro, porque são pessoas que sabem ler em hebraico, sabem ler em aramaico. Sabem ler na fonte. Poderiam ler diretamente da fonte.
Inclusive, fiquei muito, muito feliz assim, com um rabino que pedi para ele uma dica em relação à gráfica. Ele me falou que não perdeu uma paraxá minha desde 2017. Uau. Ele acompanha cada paraxá nossa. E ajudou a gente bastante em relação à gráfica. E abrimos uma editora, estava faltando para a gente... E a editora? Mostra aí a marquinha. Opa! Mostra a marquinha. Mostra a marquinha. Agora, A nossa logo. A logo da nossa editora. Vamos lá. É um rolo. É o pergaminho da Torá. É o pergaminho da Torá. E o que quer dizer Oneg Torá? Editora Oneg Torá, quer dizer, a palavra Oneg é prazer. Tem Oneg Shabbat, o prazer do Shabbat. Então, Oneg Torá é o prazer em se estudar a Torá. Na hora que você lê a Parashá no nosso livro, você vai ter o prazer de estudar a Torá. Não vai ser uma coisa difícil para você, é uma linguagem acessível, uma linguagem assim... Eu era professor de crianças pequenas lá em Israel. E eu via que quanto mais eu descia ao nível deles, eles me entendiam melhor. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu vi que o nível dos brasileiros, de uma maneira bem genérica, não chegava ao nível das crianças na escola, naquela escola que eu dava aulas, né? Uhum. Conversei com um, conversei com outro. Eu converso 5 minutos, eu já sei o nível dessa pessoa. Tenho experiência. Sou professor com 18 anos de experiência. 1 ano fui o melhor professor de Israel, do Chabad, dessa categoria de escolas, de escola judaico-ortodoxa. E, inclusive, saí no jornal, no Idiota Haranot, vieram para minha classe, fizeram uma reportagem. Então, 5 minutos converso com a pessoa, já pego qual que é o nível dele. Então, eu escrevi esse livro para um nível para crianças pequenas mesmo, que é o nível dos adultos brasileiros. Então, vocês vão gostar muito, não é porque eu que escrevi. É de fácil compreensão para qualquer um. Exatamente, é de fácil compreensão para qualquer um. Mas agora conta para nós, Vivendo com a Paraxá. Esse nome, por que vivendo viver? com a Paraxá? Por que viver com a Paraxá? Então, imagina na Gemara, Masechet Avodah Zarah, tratado de Avodah Zarah, tratado de idolatrias na Gemara. Aí ele te fala, cada idolatria, ele fala que tinha um Mércules. Esse Mércules é traduzido como Mercúrio, é um deusinho romano, que eles colocavam ele na encruzilhada. A pessoa que chegava na encruzilhada, qual era o serviço dessa estátua? Tinha que tacar uma pedra na estátua. Você, tacando uma pedra na estátua, é como se você tivesse rezado para ela. Tinha o Baal Peor, que era o deusinho do Amon e do Moab, 2 países que se encontravam na Jordânia. Qual era o serviço daquele deusinho? Você tinha que fazer nele, número 1, número 2, o que você faz no banheiro, você tinha que fazer em cima da estátua. Por quê? Ele queria te dizer, olha, é tudo permitido, se até fazer número 1, número 2 no seu Deus é permitido, então quanto mais matar, roubar, dormir com a mulher do outro e tudo demais. Então, cada religião, cada estátua, ela tinha um jeito de servir ela. E a Gemara, a Avodah Zarah, conta todos esses jeitos. Fala, se você jogou uma pedra no Mércules, você achou que está maltratando a estátua, ao contrário, isso que eles querem, esse é o serviço daquela estátua. E depois que a Gemara nos conta tudo isso, você vê todos esses rabinos da Gemara, são chamados, o rabino da Mishnah é chamado de Tana, o rabino da Gemara é chamado de Amorá. E todos esses rabinos, ninguém fazia idolatria. Eles entendiam da idolatria melhor do que os pastores da idolatria, os padres da idolatria, os sacerdotes, eles entendiam melhor do que eles. Mas eles não eram idólatras, eles eram judeus religiosos ortodoxos, não faziam idolatria, mas entendiam da idolatria melhor do que os próprios idólatras. Então, o que a gente aprende disso? Vivendo com a Paraxá, quer dizer, você tem que viver com a Torá. Não adianta você conhecer a Torá como eles conheciam as idolatrias, mas não serviam elas. Não adianta você conhecer a Torá, não adianta você ter a Torá como uma teoria. A Torá, a linguagem Torá, traduzir errado como lei. Torá não é lei.
Torá é Mileshon Oraá. Oraá é instrução. O professor, ele instrui os alunos. Então, Torá é uma linguagem de Oraá, uma linguagem de instrução. Então, Torá quer dizer instrução. Então, se você estuda a Torá, você vive com a Parashá, quer dizer, o que você aprende na Parashá, você usa na sua vida, dia a dia. Pratica. Aí você pratica, e lá em cima, isso é visto como uma pessoa que cumpriu a Torá. Ou seja, você vive a Torá. Agora, se você sabe tudo, você lê o que está escrito, e você não coloca isso na prática, é como os sábios de Israel, que eles sabiam cada idolatria, como tinha que servir ela, mas Deus me livre, nunca colocariam isso na prática. Então, quando a gente coloca na prática os ensinamentos da Torá, isso quer dizer que nós estamos fazendo o trabalho divino com muito sucesso, e a gente pode fazer a nossa listinha. Aí os milagres são revelados. Aí nós fazemos as nossas listinhas, e você fala fila, né? Lista é fila. Na cidade de onde vem o nosso responsável pelo aplicativo, uma cidade do interior de Pernambuco, lá ele chama lista de fila. Aí sempre ele tem a filinha de perguntas no Shabbat. E na prática, assim, depois que você já está vivendo com a Parashá, quer dizer, você está colocando os ensinamentos da Parashá na prática, você pode fazer a sua listinha, olhar para cima e falar: Hashem, tá vendo? Eu estou fazendo a minha parte. Agora eu vou te dar umas dicas como fazer a sua parte com muito sucesso. Estou precisando disso. Tá vendo? Estou te dando as dicas. Agora, e o interessante também, Rabino, é que esse livro é um livro de estudo. É um livro de estudo, sim. Nós estamos agora em Bereshit. Né? Então agora, Parashat Chayei Sarah, Rumash Bereshit, o primeiro livro que é chamado Bereshit, que nós estamos agora. E dentro do Bereshit estamos já em Parashat Chayei Sarah. Então já tem algumas parashiot dentro desse livro que ainda não vieram nesse estudo de Bereshit agora, né? Agora o Chayei Sarah vai ser essa semana. Semana que vem tem Toldot, Vayetze, Vayishlach, Vayeshev. Então quem comprar o livro... Tem mais 8 parashiot. Mas pode ler os anteriores. Sim. Também. Você não eu digo assim, agora já, quem adquiriu o livro, então já vai começar a estudar nele, né? Já vão ter estudos fresquinhos de Bereshit que nós estamos estudando dentro desse livro. Exatamente, mas também que... então temos que preparar o volume 2 antes de terminar. Então agora me deu a dica. Então vamos, gente. Já vamos para Shemot. Já vamos para Shemot. Então eu queria muito que vocês comprassem esse livro, essa nossa primeira edição. Todo o que vocês pagarem pelo livro é uma arrecadação para a nossa instituição, para a nossa ONG, e vocês podem deduzir isso da caixinha da Tzedakah, do cofrinho da Tzedakah. Todo dia você coloca moedinhas no cofrinho da Tzedakah. Nós vamos vender esse livro por R$55, que é Hamsa. Então, são 5 livros da Torá, né? E paralelamente a Torá oculta que está por trás da Torá revelada, a gente vai aqui no Chumash, no 5. E esse dinheiro vai ser totalmente revertido para a nossa ONG. Por isso você pode descontar ele do mais, né, do dízimo, que é chamado assim. Você pode descontar ele do cofrinho da Tzedakah. Você pode descontar ele de qualquer tzedakah que você estivesse pensando em dar. E vocês vão gostar muito. Não é porque eu escrevi. Então, Rabino, aqui, quem vir aqui na ONG, quem for de São Paulo, adquirir o livro, pode vir aqui que já vai... A nossa diretora, em relação à venda do livro. Oi, pessoal. Então, quem adquirir o livro do Rabino e for aqui de São Paulo, pode entrar em contato comigo no privado e pode vir aqui, a gente agenda um dia, você já leva o livro do Rabino ortografado por ele, né? E quem for de fora, então manda também para mim uma mensagem e eu vejo e envio para vocês pelo correio. Então é o valor 55 mais despesa do correio. É isso aí. Isso aí. Você quer o seu ortografado? Agora, eu tô esperando, tô ansioso, porque eu recebi esses livros ontem
Assim, E a emoção foi uau, grande. a emoção foi muito grande. Assim, foi é um trabalho de anos, né, do nosso Rabino Gloiber. Se compondo sempre, né? Eu e minha esposa também, a gente dormia 2, 3 horas da manhã, revisando algumas coisas. E assim, a confecção também da capa foi assim, cabalística, né? Isso foi uma coisa... Tudo sob a supervisão, a aprovação do nosso Rabino Gloiber. Mas tudo foi muito Então, pensado, né? foi Cada muito bem detalhe, pensado, cada detalhe. planejado. Aham. Isso, exatamente. Sobre com qual letra a Torá iniciaria, né? Sim, então foi tudo planejado, tudo planejado. Então vou começar os autógrafos. Em primeiro lugar, estamos aqui na nossa ONG. Vamos começar pela nossa querida diretora Rivka Haya, vai receber o primeiro livro autografado. E Muito lá vamos obrigada. nós. Então, eu escrevo autógrafo em hebraico mesmo, mas depois eu traduzo para vocês. Mas, para não fazer vocês esperarem, então, eu desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo, הצלחה, בריאות, פרנסה בשפע, ברוכס פונה לרבס, פונה לצייתין, ליתן לכוונס מיתו לפרוטי, למטה מסרת פחים, בא לכם מזן הרוויחה. בכל טוב, muita alegria.